Você já se pegou pensando quando foi que eu me perdi de mim? Quando foi que eu parei de olhar para mim? Em um mundo onde a gente tem sido tão cobrada para poder fazer tantas coisas, para poder dar conta de tudo, para poder ser uma mulher quase que perfeita, a gente acaba tendo tanta coisa para se preocupar que acaba se desconectando da nossa própria essência. E é por isso que eu falo que a gente não precisa se culpar, é claro, por mais que venha, né, esse sentimento de culpa, porque uma vez em que a gente começa a olhar só para fora, para as coisas que a gente tem que fazer, a gente se desconecta da nossa essência. Só que o que a gente não percebe, o que não nos ensinam, é que quando a gente está desconectada da nossa própria essência, nós vamos ficando cada vez mais sem forças. Então a gente quer ser uma mãe perfeita, a gente quer ser uma mulher perfeita, a gente quer ser uma profissional perfeita, mas esquece de que se você não estiver com o seu interior perfeito, intacto, nada fora vai fazer sentido. Então você vai se esforçar muito, você vai doar, claro, o melhor de si, você tem sempre as melhores intenções, mas ao longo do tempo, ou lá no fundo, você sente que está faltando algo. Então é por isso que eu defendo o poder da jornada interior. Eu sou Gabriela Jesus, professora de desenvolvimento pessoal e espiritual, e o que eu quero te chamar é para olhar para si, é para olhar para dentro, é para viver essa jornada interior. Eu quero te mostrar que tudo ao seu redor vai transformar, mas não é quanto mais esforço você colocar. Não é só quanto mais produtiva você for, não é só quando você atender às expectativas desse mundo que prega, né, a perfeição, que prega a produtividade, que você vai encontrar os resultados que você precisa. Mas é quando você conseguir se conectar à sua verdadeira essência. E a sua verdadeira essência não está naquilo que você faz, mas está em quem você é. Então eu estou aqui para te chamar para essa jornada interior e para te mostrar através dos meus conteúdos, através das minhas aulas, através das minhas jornadas interiores, que tudo que você precisa já está dentro de você. Não precisa mais buscar fora. Se você precisa de mais acolhimento, de mais atenção, de mais resultados, de uma verdadeira transformação, pode ter certeza que tudo isso já está dentro de você. E a gente faz isso olhando para a gente, nesse processo que eu chamo de fazer uma desconstrução de tudo aquilo que a gente viveu por muitos anos, onde a gente tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que produzir mais, tem que cuidar mais dos outros, tem que dar bons resultados e mudar essa mentalidade de fazer para essa mentalidade do voltar a ser, do voltar a olhar para você. Eu sei que você pode estar cansada, eu sei que você pode estar exausta, eu sei que você pode estar perdida e nem ver mais o sentido naquilo que você faz. Sabe quando a gente começa a fazer as coisas e já não tem mais aquele brilho, a gente já nem se lembra mais, nossa, por que que eu faço isso? Por que que eu me esforço tanto? A vida está tanto no piloto automático que a gente acaba apenas existindo, sobrevivendo. E o que eu quero te chamar é para a sua essência. Aqui, nos nossos programas de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu quero te chamar para poder viver tudo aquilo que realmente te preenche. E tudo isso começa com esse olhar para você. Com esse olhar onde a gente não desenvolve, não é só pensamento positivo, não é autoestima, não é se arrumar mais, mas é realmente ter isso dentro de você. É conquistar essa essência. Então, quando a gente fala de jornada interior, eu não estou falando de ter uma vida perfeita. Mas eu estou falando de encontrar aquilo que é perfeito em você. E sabe o que é perfeito dentro de você? É o Deus, é a luz que está dentro de você. Então, uma vez que você volta a se conectar com aquilo que você tem de melhor, que é Deus dentro de si, você tem uma espiritualidade renovada e fortalecida. Eu não estou falando aqui de religiosidade, nem de religião, mas eu estou falando de encontrar essa força em Deus. A gente sabe que Deus existe e por muito tempo eu também pratiquei essa fé que acredita, mas que não vive Deus, que não vive esses milagres, que não vive o que eu chamo de novidade de vida diária e que não tem essa força para poder enfrentar, encarar todos os desafios e vencer com alegria, vencer com força, vencer com essa real resiliência, né? Que é essa capacidade de suportar tudo aquilo que vem. Mas uma vez que a gente está verdadeiramente conectado a essa espiritualidade, a gente passa a ser essa pessoa que não apenas tem fé, mas que vive essa fé. Que vive essa vida onde você não fica pregando Bíblia, nem fica pregando palavra, não que isso seja errado, é claro, mas em que as pessoas batem o olho em você e vê que você vive Deus. E não é coisa falada, não é coisa ensaiada, não é coisa que você precisou estudar. É necessário, é claro, mas a vivência é muito diferente de apenas ter fé, de apenas acreditar e de apenas falar. Então, o mundo precisa mais disso, né?
precisa desse amor, precisa dessa... Eu falo que é essa revolução que começa no interior de cada um. Então não é transformando os grupos, não é transformando os movimentos, não é transformando o meu trabalho, mas é transformando a si mesmo. Eu gosto muito de usar aqui dentro do ID aquilo que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas calma, eu terei bom ânimo. Quando a gente vive essa jornada interior, então, e que você começa a despertar para a sua real essência, que é encontrar esse Deus dentro de você, você passa a enfrentar esse mundo com mais maturidade. E ter maturidade para enfrentar o mundo é saber que tereis aflições. Poxa, e se chegou uma aflição até a mim, quer dizer que eu tenho a capacidade de resolver, eu tenho a capacidade de transcender. E não mais sucumbir, e não mais me deixar paralisar pela derrota, pelo desânimo, pela depressão, por aquilo que os outros fazem, pelo abandono que eu vivi, pela rejeição, pela traição, pela humilhação que eu vivi. Aquilo passa a não te atingir mais para te derrubar. Então, ter essa jornada interior estabelecida em você é você se conhecer. A tal ponto de saber que você vai enfrentar, sim, várias dificuldades, porque esse é o jogo do mundo. No mundo é isso, acontece coisa. Vai vir doença, vai vir desafio, vai vir problemas. Mas a partir do momento em que você tem bem estabelecido dentro de si o tem bom ânimo, eu venci o mundo, assim como Cristo nos ensinou, a gente passa a ter essa força interior, capaz de lidar com tudo isso. Aí é que eu falo, com essa visão madura, com essa visão de um adulto. Eu ouvi uma frase que cabe muito aqui nos nossos programas, a frase é do Elton Euler, mas cabe dentro das nossas jornadas, que é assim: sonhe como criança, mas resolva seus problemas como adultos. Então eu quero trazer muito essa essência, e é essa a essência que eu vivo, né? Essa essência de ter essa vida leve como uma criança, que tem essa leveza em encarar as situações, que vai lá e chora, mas depois passa, bora para a próxima. Mas encarar tudo como um adulto que resolve as suas questões, sem ficar se lamentando, sem fazer pirraça, sem ficar se condoendo, sem ficar com dó de si mesmo. Eu tô vendo muita gente que tem dó de si mesma, tem dó das situações que viveu, se deixam paralisar pelas coisas que aconteceu pela sua vida, por uma doença ou por coisa que as outras pessoas fizeram com você. E sabe o que é ter dó de si mesma? É você não acreditar na sua capacidade. Você está aí desacreditada da sua capacidade? Você tem deixado de acreditar em si mesma? Não se culpe. E não se sinta mais mal por isso, sabe por quê? Se você deixou de acreditar na sua capacidade, é porque você não está enxergando mais dentro de si tudo isso que você já tem. Você tem já dentro de si essa capacidade, olha, ela nunca morre. Ela pode ficar apagada, mas ela não vai sair de você. A gente precisa aprender a despertar. E é por isso que eu amo uma jornada interior. Tudo aquilo que você ainda não viveu, tudo aquilo que você ainda não conquistou é porque você não encontrou meios para que isso se realize em sua vida. E eu tô aqui para isso. Acompanhe os nossos conteúdos, estejam sempre aqui ligadinhos comigo. Semanalmente eu tenho um vídeo para poder te inspirar, para poder te trazer para esse novo olhar para a vida. E esse olhar que consiste em olhar para a vida olhando para dentro de si antes. Não se trata de pensamento só positivo, não se trata de ficar falando palavras de afirmação, não se trata nem só de ter fé. Mas trata-se de ter essa fé que realiza e é vivida. Se trata de ter essa capacidade de se conhecer a ponto de se blindar para que nada mais te derrube. Se trata de buscar esse autoconhecimento e esse conhecimento, a ponto de que quando as suas emoções, quando a sua mentalidade não estiverem tão legais assim, e tem dias que a gente não vai estar tão bem assim, tudo aquilo que você conheceu, tudo aquilo que você sabe, vai te sustentar. Então, uma jornada interior é isso. É essa capacidade interior que você desenvolve e ela começa com esse primeiro passo. Sabe qual é? Isso que você está fazendo agora. Você tirou seu tempinho para assistir esse vídeo até o final. E isso já mostra esse cuidado com você e de decidir olhar para o seu interior. E eu termino esse nosso encontro hoje com esse pedido. Comece a olhar mais para o seu interior. Comece a dedicar um tempinho que seja para poder olhar mais para si, para poder se desenvolver a ponto de ter uma vida que eu chamo de realmente feliz, plena e realizada.